E eu quero trazer a minha convidada de hoje, né? A gente esteve conversando lá na residência do nosso amigo Dailson, do Super Pop, que esse ano já deu uma olhadinha aqui no link que a gente mandou para ela, né? Para ver se ela vai assistir. E aí, ela me falou de uma coisa que eu quero abrir a live falando disso. Eu vou colocar para você apreciar aí também. Ela me mandou há poucos instantes. Vou compartilhar com ela na tela dela e vou compartilhar com vocês na tela da live do Léo. Deixa eu ver se tudo fica certinho aqui. Não chegou como eu gostaria. Deixa eu mudar aqui o plano da tela para ficarem as duas. Agora sim. Chegou para você aí, Cotinha? Chegou, né? Pode abrir seu microfone, por gentileza? Eu vou colocar na tela para o pessoal acompanhar também e a gente vai ter agora sua participação. Educação escolar quilombola é preciso implementar. A revolução vem da escola. É hora de revolucionar. Morro do Chapéu é partida, minhas raízes estão aqui. Entre muitas vindas e idas, aqui muito eu aprendi. Aqui estão meus ancestrais, minha avó em Dias Coelho, familiares todos rurais, eles são meu espelho. Como não se emocionar com as mulheres quilombolas em Queimada Nova há, quilombo que fez história. Orgulho de Queimada Nova, seu povo, suas mulheres, sonho que sempre se renova, ancestral, intenso e céleres. Território quilombola, povo de raízes no chão, é preciso que toda escola também faça essa lição. Preciso vontade do governo, formação de professor. Educação não tem segredo, basta investimento e amor. Marlene Maricota, Morro do Chapéu, 22 de fevereiro de 2021, Território Quilombola. Esta poesia ele a fez há pouco, antes de vir para a nossa live, e já está conosco agora para participar com a gente. 15 minutos de atraso, é tolerância que todo professor tem na sala de aula, mas está valendo. Bem-vinda, Maricota, tudo bem? Tudo bem, Léo, boa noite, é uma satisfação, um prazer poder estar aqui com vocês e com todos os seus ouvintes para falar de um tema que eu amo, que é a educação, principalmente a educação quilombola, né? Bom. É uma luta para a gente implementar, para a gente sensibilizar os prefeitos, as prefeitas, para fazer, né, para construir essa educação quilombola nos municípios. Muito bem, mas antes de chegarmos à educação quilombola, é óbvio que muita gente está acompanhando aí, já conhece você, mas muito mais gente talvez não conheça. Maricota eu conheci como Cotinha, aí não tem para onde correr. Foi colega da época de colégio, enfim, aqui no Morro, e de repente sumiu. Quando menos espera, Dailson, Léo, vem aqui em casa, minha cunhada tá aqui, e aí tu vai conversar com ela sobre quando eu vou, dou de cara com Cotinha. Professora, enfim. Me fala um pouquinho desse currículo aqui. Deixa eu trazer o currículo aqui, rapaz. Pera aí. Olhe, poetisa por vocação e paixão, nascida em Morro do Chapéu, escreve poesias desde criança, participou do primeiro Festival de Cultura e Arte da UNEB com a poesia África, participou também de vários outros festivais e recitais de poesias, tem poesias publicadas em jornais, blogs e redes sociais. Suas mais recentes participações no Sarau do Movimento Arte Livre Salvador e na live do CISPEC Sindicato, em homenagem ao professor, com a poesia Vozes da Transformação. Fez parte do grupo de trabalho Educação do Campo e Educação Escolar Quilombola na escrita dos referenciais curriculares no município de Camaçari. Isso é só um prefácio, porque me fala um pouco dessa trajetória aí da Cotinha, agora professora, mãe, esposa, enfim, é muita bagagem. Enfim, eu nasci no Machixe, que é um pequeno povoado, ainda bebê, fui morar na Santa Mônica, né, no povoado da Mônica, depois vim estudar aqui no Morro do Chapéu, depois eu fui estudar em Várzea Nova, concluí o 2º grau lá, fiz vestibular para História, fiquei em Jacobina, lá trabalhei no Fórum, na Ciretran, e fui para Salvador para fazer uma pós. Fiz uma pós em gestão ambiental, que é outra área também que eu sou apaixonada, né? O meio ambiente, o cuidado, eu preciso também falar de educação ambiental. Iniciei o mestrado em educação, depois trabalhei em Santa Amaro, fiz o concurso. De Santa Amaro, trabalhei em Salvador como professora, fiz o concurso de Camaçari, trabalhei em Camaçari, ainda trabalho em várias escolas particulares e públicas, e há 5 anos estou na socioeducação, que é uma outra paixão
que eu tenho, que é trabalhar com os meninos privados de liberdade, sempre como professora de História e de Geografia. Quando nós começamos a conversar lá na casa de Dailson, a gente falou de N possibilidades de diálogo aqui na nossa live. A nossa live surgiu, Cotinha, quando nós nos vimos com a pandemia, sem possibilidade de rodar com os nossos carros de som. O dinheiro da farinha começou a faltar, né? E aí a possibilidade do nosso site, que graças a Deus é hoje o mais visualizado da cidade, nos veio a ideia de trazer um jornal no YouTube, mas um jornal frio. Como a gente fez no início aí, né? Com imagens aqui e tal, pá. A gente teve que aprender, né? Porque a gente é do rádio, a gente não é da TV. A TV que a gente faz é transmissão de futebol, a gente fica nos bastidores. E aí muitos amigos começaram a chegar para auxiliar nesse trabalho que a gente não faz sozinho. E um dos momentos que mais me marcam na nossa live do Léo é o bate-papo sobre o preconceito. A gente tem uma pauta às terças-feiras baseada no site, não sei se você já acessou, depois acesse, matérias interessantíssimas. Repare Quilombo, é daqui do Morro. Né? A nossa amiga Sirlênia, que está à frente, juntamente com outras pessoas do Quilombo. Fabiana está aqui, ó. Quer ver? Sirlênia, obrigado, Léo. Quilombo de Queimada te agradece pelo apoio e visibilidade. João Honorato, Queimadas e Terras Desapropriadas. Fabiana Machado, eita, amiga linda, poetisa e professora maravilhosa. Sirlênia, já estou chorando, sem condições isso. Ana Maria tá batendo palmas. Fabiana diz que ela é dessas. Some. Vitor Rocha, boa noite. É a turma do YouTube. A turma do Facebook hoje está quieta. Né? E no Instagram chegaram aqui eu, José Amorim, Cleide Reis, Glauter Valoar, Fedegócio também nos assistindo, enfim. Então, a gente formatou a live para o Facebook, para o YouTube. O Instagram é uma plataforma que exige um pouquinho mais de detalhes. Eu digo, não, vamos tentar fazer a coisa crescer, mas resumindo, cresceu. O projeto se expandiu e a gente tem pessoas que nos ajudam hoje do Brasil inteiro. Eu falava há pouco da Érica, que perdeu o tio hoje, né? Ontem, na verdade. Também é professora, psicopedagoga, tem um filho autista e a gente passou a falar de autismo às quintas-feiras. E teve que expandir um pouco mais. Nas quartas-feiras é educação. Chegou por aqui a Dilson Bagano, boa noite, no Facebook, primeiro a se manifestar. Nas segundas-feiras a agenda fica um pouco assim, desencontrada. Aí de repente encontra a Cotinha. Eu digo, epa, segunda-feira fechada. Não tem pra ninguém mais. Só que a gente falou de muita coisa. Você trouxe aí suas formações, né? Educacional, social, ambiental. Então a gente tem que ir pautando uma coisa de cada vez. Porque Morro de Chapéu tem disso aí, tem tudo um pouco, porque você vivenciou isso aqui, né? E aí, de repente, você diz, não, Léo, vamos falar desse tema aqui. Educação quilombola. Eu digo, rapaz, caiu como uma luva. Como uma luva, porque não há como a gente não enveredar somente pelo campo educacional. A gente precisa tratar do campo social, do campo do preconceito, das dificuldades que o preto enfrenta, né? E não é só o preto por conta da cor da pele, não. É o preto porque ele herdou o cabelo mais duro do sangue. E aí, dias atrás, eu tive aqui uma professora, Jussara Becker, antropóloga, arqueóloga, e ela trouxe a situação do DNA mitocondrial. Eu digo, não me xingue não, esclarece o que é isso aí. Aí o pai Marcelo, que é filho dela, disse assim, Léo, é simples. Você sabe aqueles gaso lá da Europa, de olho azul, da pele de neve? 40% do sangue deles é negro. O mundo nasceu de uma mãe preta. A humanidade nasceu de uma mãe preta. Eu digo, moço, na hora que eu disser isso aqui, vai ter gente que vai me jogar pedra. Só para resumir e dar uma introdução no que a gente fala hoje aqui. Educação quilombola. Como é que por que tem que ser diferente o planejamento que se faz para a educação da escola normal, aspas aí,
para a educação quilombola? Por que tem que ser diferente para o indígena? Por que tem que ser diferente para o ribeirinho? Eles não fazem parte da mesma sociedade? Não são gente como a gente, Cotinha? Fazem parte da nossa sociedade, são gente como a gente, mas eles têm especificidades, realidades totalmente diferentes, que ao longo da história foi negada, foi negligenciada, foi desrespeitada, foi criados vários preconceitos para com esse povo. Então, esse povo, apesar de nós sermos a maioria da população, né, afro-brasileiro, afro-descendente, afro-ascendente, né, o quilombola, nós ficamos à margem, porque a história negou esse registro para a gente, né? A gente pega um livro de história, um livro didático, os exemplos são todos de famílias com a pele clara, de cabelo liso, a gente não se encontra nesse livro, né? A gente vai numa loja de shopping assim mais cara, a gente não encontra a nossa cara, a gente não encontra o nosso cabelo encaracolado. Você quer ver aumentar a polêmica? Você quer ver aumentar a polêmica? Ah, adoro. Jesus Cristo nasceu aonde? Jesus Cristo? No Oriente Médio. Ele tem a pele... Ele é o que a gente chamaria de moreno escuro. Não, ele nasceu no calor do deserto. Sim, exato. E aí o cara lá nasce lá no calor do deserto com a pele clara e com os olhos azuis. Me faça uma garapa. Não, ele não nasceu com a pele clara. Ali é uma representação europeia de Jesus. A Bíblia fala, Deus é sua imagem e semelhança. Então as pessoas, cada um pintaram Jesus como quiseram. Mas se você vai pegar nas imagens orientais sobre Jesus, chamado o ícones, Jesus vai ter uma pele mais escura, mas tipo cor da terra escura, marrom, né? Vai ter uma pele marrom, vai ter uma pele branca. Essa Jesus branco, de olhos azuis e cabelinho liso, é uma representação europeia de Jesus, que não é verdade, tá? Só um esclarecimento aqui, ó. A Fabiana pergunta que a minha tela não está aparecendo. É porque eu fico lá no cantinho da tela, em cima, e aí eu botei as letras LRN, que eu fico bem escondidinho lá, com o fundo verde, e a tela fica enorme para nosso convidado, nossa convidada, tomar conta, juntamente com os nossos patrocinadores. Tá certo, Fabiana? Obrigado pela observação, mas é válido o esclarecimento. O Leonir diz, parabéns a Cotinha, é um prazer saber notícias suas e de suas vitórias na área do conhecimento. Tá aí, os morrenses acompanhando você. Pois bem, especificidades de um povo que miscigenou no Brasil, né? E que deu sangue a essa nação, literalmente. Correto. E que precisa resgatar o seu lugar na história, né? Essa luta por uma educação que representasse, por uma educação quilombola, que representasse o povo negro, ela começa de uma forma mais efetiva através do movimento negro, né? Na década de 70. Então, tipo assim, nasceu junto comigo, basicamente, né? na mesma época. Revele a idade, calma. Tô dizendo, não revele a idade, calma. Eu não tenho problema, adoro minha idade. Idade é tudo. Eu sou ao contrário das mulheres que escondem a idade. A minha eu faço questão de revelar. Diga meus alunos, todos sabem minha idade. Pronto. Muito bem. Então, o que se busca corrigir, Cotinha, na verdade, é algo que parece que está impregnado, né, na sociedade. Ontem eu assisti uma reportagem que eu achei interessantíssima. E me lembra... geralmente a música ela traz um retrato muito interessante da realidade. E eu me recordo que tempos atrás, quando o funk começou a aparecer, acho que tem alguém querendo participar da live aí. Tem alguém querendo participar da live aí. O meu fone. Os cachorros. Não, parece que é o seu cachorro, não sei, alguma coisa assim. Então, assim, a nossa musicalidade baiana, o reggae, talvez, e aí o samba reggae e o próprio pagode, eles acabam retratando muito da nossa realidade. O reggae talvez seja a linha musical mais próxima da nossa realidade.
Mas quando o funk começou a surgir, eu me recordo de uma letra de uma música que falava de que num ônibus lá no Rio de Janeiro, alguém furtou a bolsa de uma mulher e tal. E quando a polícia chega para ver o que aconteceu, ela aponta para o negão no fundo do busão, né? E ontem a reportagem falava disso, desta situação em que socialmente a gente incrimina a pessoa porque ela é preta. Você vai entender o porquê de eu falar a expressão preta e não negra. É porque alguém aqui na live outro dia me disse: não admito, não aceito que me chame de negra. Porque negra vem lá do grego necro, que lembra defunto, cadáver, e eu sou preta, minha pele é preta, não é negra. Eu digo, epa, já mudei meu repertório aqui do vocabulário. Então, assim, ontem, homens e mulheres trabalhadoras que estão sendo obrigadas a registrar em selfies, em vídeos, o seu dia a dia para ter um álibi, porque eles estão sempre na mira da polícia para serem presos. Isso é absurdo. Isso é absurdo, né? Então, assim, aí você traz a polêmica de Morro do Chapéu, voltando para o contexto educacional. O professor Moisés Sampaio, ele trouxe uma situação para a gente. A gente tem em Morro do Chapéu o Colégio Nossa Senhora da Graça como sendo o nosso polo educacional há décadas, e é uma realidade. Mas, infelizmente, ele ficou, naquela época, sendo o colégio das elites. E o Dias Coelho, que era o colégio dos pretos e pobres, foi parar na Rua das Meretrizes. Quando a gente fala isso, as pessoas interpretam mal. Não é para interpretar mal, não, porque eu estudei no Colégio Nossa Senhora da Graça, eu amo aquela casa, mas eu estudei lá porque minha madrinha bancou a mensalidade que eu não tinha condição de pagar, minha mãe não tinha condição de pagar. Então, assim, é um contexto que você traz bem no sentido de que tem especificidades. Onde começariam essas especificidades? Eu estudei nas duas escolas. No Dias Coelho, fiz a 4ª série, no Grupo Escolar Coronel Dias Coelho, e depois também, como você, porque ganhei uma bolsa, pude estudar no Colégio Nossa Senhora das Graças. Então, essas especificidades, elas começam bem antes de 1500, né? Era quando os portugueses chegam aqui para tomar conta do Brasil, para invadir, estuprar e matar, eles saquear, né, roubar, tomar posse, invadir. Foi uma grande invasão. Hoje, a pessoa que pensou contra a reforma agrária, gente, o Brasil foi invadido. A terra do povo que estava aqui foi tomada dos nativos indígenas, né? Então, essas questões, essas especificidades, todo esse preconceito, toda essa dominação de um povo tido como uma raça branca, como superior, ela começa muito tempo atrás. Então, esse território, quando ele é invadido, já é trazido todo esse preconceito, toda essa lógica de dominar aquele que é diferente, aquele que tem a pele escura, porque eu preciso dominar, eu preciso criar uma justificativa para me impor, para dominar, para escravizá-lo. Certo. Ok. E quando você senta num grupo de trabalho, numa setorização, acho que pelo que você comentou comigo, a nível de Estado, para planejar num momento tão complicado quanto o da pandemia, a educação quilombola, como é que a gente trabalha isto para chegar ao público final, tendo em vista que sequer as escolas estão funcionando como deveriam, né? O que aconteceu? A escrita dos referenciais curriculares, eles aconteceram em todo o estado e a nível também de Brasil. Aqui na Bahia, ela foi criada orientada pela Undime, tá? Então, Morro do Chapéu participou, Jacobina todos. Eu participei por Camaçari, por ser funcionária de lá. Então, assim, foi um desafio. A maioria dos professores não participaram. Por exemplo, no início, eu não estava disposta a participar, e um colega de classe
O professor Jailton que me provocou, disse, Mari, você tem que participar dessa construção. Ah, mas é uma pandemia, as crianças em casa. Não, você tem que ir. E aí eu fui provocada por ele, né? E graças a ele a gente fez essa construção. Foi difícil, foi. Trabalhamos bastante, estudamos, pesquisamos e concluímos em novembro. Então, pegamos de junho até novembro, que a gente passou todas as semanas, a gente tinha o encontro no GT e tinha que fazer essa produção. Alguns textos eu te enviei, alguns que eu fiz essa produção. E aí a dificuldade, Léo, não é professor sentar e produzir, porque a gente trabalhou nessa pandemia toda. Hoje de manhã eu e meus colegas da escola estávamos online. Tem uma colega de Vargem Nova que disse, Mari, eu não vou assistir, porque esse horário eu vou estar fazendo AC, online também. Uhum. O desafio são os gestores públicos, porque a implementação da educação escolar quilombola é responsabilidade, compete, cabe aos municípios, estados e à União. Então, o professor, ele está trabalhando, ele está disposto. A gente produz, a gente planeja a aula, a gente está o tempo todo trabalhando. Agora, sem que haja, se não houver vontade política, se o município, o gestor não quiser, ou a gestora, implementar, nada acontece. Nada acontece. Então, quem tem que fazer a formação, quem tem que propiciar, o dinheiro do Fundeb também é para isso, né? Para a formação dos professores, quem tem que fomentar, fazer a formação, estimular, criar, né? Os recursos, o material didático, tecnológico, são os gestores municipais, são os gestores municipais. A resolução número 8 de 2012, ela define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. Então, essa lei é de 2012. E ela deixa clara, no seu artigo 1º e 2º, como se deve fazer e de quem é a competência. Então, de nada vale a gente construir referencial, né, curricular, a gente fazer parte desse GT, foram inicialmente eram os 2 GT juntos, Educação Quilombola e Educação do Campo, que estão próximos, né? Geralmente você percebe aqui no Morro do Chapéu, as comunidades quilombolas estão aonde, na sua maioria? No campo. Isso não quer dizer que na cidade não existe quilombos urbanos, mas pela sua tradição, pela sua forma de se manter no campo mais preso e preservar mais a cultura, as comunidades quilombolas da cidade se dispersaram mais. Então, a gente não tem muito registro, mas é preciso também registrar essas comunidades quilombolas urbanas. Quando você fala nas comunidades quilombolas urbanas, eu vou concluir minha pergunta, mas eu só abraçar aqui professor Laércio Juarez, Itana Gomes, Sempre Mar, também está assistindo a gente aqui, motorista SSA, Tiago Eduardo, Felipe Beckman, turma do Instagram. O Instagram só tá vendo o Léo, viu? Só Léo. Quem quiser ver Coquinha, vai lá pro YouTube e pro Facebook, no canal Léo Ricardo Notícias, como fez o Aragonês Fagundes, e já deixou aqui o seu alô. Também aqui a Ana Maria, parabéns, mana, você é retada. Sirlene, que prazer conhecer essa mulher, disseminar informações sobre nossos direitos de povos tradicionais, é saber que não estamos sozinhas. Sirlene, bem recente, numa reunião realizada no Quilombo, quando me atrevi a falar da educação quilombola de direitos, de leis, eu ouvi em alto e bom tom, vou tratar todos iguais, entre na justiça. Fabiana Machado, cota, falha a diferença na organização da escola quilombola, desde a origem das famílias e até a organização escolar. E a Sirlene, fiquei estarrecida, sem acreditar no que eu estava ouvindo. E a Fabiana também disse que concorda e que imagina o que a Sirlene ouviu. Jamila Souza também chegou por aqui. Quando você fala no quilombo da cidade, seriam os denominados guetos? Porque eles acabam... o grupo de pessoas ele acaba se minorando, se diminuindo, né? Por quê? Porque uma parte mora na Caixa d'Água, outra parte mora na Capelinha, outra parte mora no Vale Ouro, outra parte mora na rodoviária, e ali automaticamente é normal, socialmente falando, que você se enturme com aquela vizinhança. Isso é mais do que natural, né? Então, isso dividiria em guetos ou a denominação não caberia nesse sentido? Não. Quilombos são quilombos. As pessoas que estão nos guetos, por várias questões, principalmente a social, fazem parte do quilombo. Por exemplo, a minha avó, ela nasceu em Dias Coelho. Minha avó, a minha avó paterna, mãe do meu pai, minha avó Liobina. Ela é uma afro-indígena, a pele extremamente negra e o cabelo extremamente liso. E trabalhava com as ervas, fazendo medicina. É uma mulher que eu me espelho muito. Então, meu amor, a minha identidade enquanto afro-ascendente começou com minha avó.
Porque ela dizia isso. E na minha família, os que têm a pele mais clara têm o cabelo mais crespo. Os que têm a pele mais escura têm o cabelo mais liso. Então, quando eu vi aquela música, negro de cabelo duro, eu digo que tem alguma coisa errada. Isso não acontece na minha família. E aí, o entendimento dessa miscigenação, eu compreendi ainda muito, muito criança. Então, assim, esses quilombos urbanos, eles existem. Só que o que acontece, Léo? Hoje, no Brasil, para ser reconhecido como quilombo, precisa passar pelo processo burocrático. Quem dá a certificação de uma comunidade quilombola é a Fundação Palmares, que nesse governo recente aí federal tem desrespeitado uma pessoa que está à frente, tem retirado pessoas da galeria de pessoas afro, né, de pessoas pretas, como você diz, ou negra. Isso aí é outra questão, eu não vejo, não pela etimologia da palavra negra, mas porque as pessoas, os movimentos se cunharam como um termo negro, né? Uhum. Então é uma discussão que a gente precisa fazer em outro momento, não dá para fazer sim. Mas assim, para ser reconhecido como uma comunidade quilombola oficialmente e ter acesso a alguns recursos do governo federal e até da CEPROM, né, no estado. Eu li que a CEPROM esteve aqui em 2018 por conta da intolerância religiosa, com o pai Nailton, né, num terreiro. Então, assim, para ter acesso a isso, para ser reconhecida, tem que ter o título de comunidade quilombola, é preciso fazer todo o processo burocrático de documentação e é preciso que a Fundação Palmares diga que é uma comunidade quilombola. Então, assim, quando a Fabiana pergunta a origem da família, a comunidade tradicional quilombola, ela está ligada à terra. É uma comunidade de agricultores. É uma comunidade do campo. Por isso, quando eu escrevo a poesia Território Quilombola, eu compreendo que o Morro do Chapéu é todo o território quilombola. Morro do Chapéu, a sua vocação é agricultura e turismo. O turismo não funciona, né? Muito bem, mas a agricultura funciona. As pessoas vivem da agricultura. Planta, que tudo que se planta, colhe. Até nem sem plantar já dá. Então, assim, esse quilombo surge dessa escravização do povo negro e eles têm que fugir, né, para ganhar liberdade. Então, foge para as matas, por meio da floresta. Então, onde tem aquele senhorzinho, aquela senhorzinha que está lá no meio da floresta, a gente passa na estrada, tem uma casinha lá, a gente pensa, meu Deus, como é que essa pessoa mora aí? Ali é resquício, ali é uma comunidade de remanescente de quilombo, ou seja, uma comunidade quilombola. Porque o povo de pele branca, os colonizadores, não precisavam se esconder. Então, eles estão na escola, foram eles que foram para as universidades. O povo de origem africana, né, seja da diáspora ou do continente, que somos nós do continente, nascemos aqui no continente, é que precisaram esconder, é que ficaram sem educação. Então, assim, esses quilombolas estão tanto na zona rural quanto na cidade. Mas é preciso... Perceba que tem pessoas na zona rural que não têm documento, não tem título da terra. Então, é preciso ter essa parte burocrática, é o município que precisa fazer, precisa auxiliar para que eles sejam reconhecidos. Morro do Chapéu tem, segundo o IBGE, 13 comunidades reconhecidas como comunidade quilombola. Uhum. Inclusive, nós participamos aqui de um mutirão, uma época onde, na verdade, focou-se nas mulheres da zona rural, principalmente, que não tinham documentação. Sim. E aí, de qualquer origem, né, negra, branca, indígena, enfim, não houve uma destinação mais para os povos tradicionais, mas acho que a demanda foi vencida e acabou também atendendo a outras origens, e isso acho que foi um trabalho muito bonito que precisa voltar a acontecer. O professor Gonçalo, da Capoeira, ele deixou uma pergunta aqui que eu também não compreendi muito bem o que é que ele queria. Mas ele deixou o áudio, ele disse que não poderia acompanhar porque estaria trabalhando, e deixou esse áudio. Vamos ouvir para ver se a gente consegue trazer uma luz para aquilo que ele quer questionar. Vamos lá. Aqui, como você me conhece já, eu faço trabalho cultural, entendeu? Um trabalho cultural percussivo, entendeu? E dou aulas nos quilombos também sou quilombola também, e dou aula nos povoados quilombola também, eu dou aula aqui no Morro do Chapéu, entendeu? E aí, como eu vi aí esse tema aí, eu gosto de estar acompanhando e vendo. Aí, infelizmente, não vou poder acompanhar, que eu vou estar trabalhando, dando aula, entendeu? Aí eu queria saber aí como montar o preparamento para eles poderem trabalhar a cultura nos quilombos, porque como eu estou dando aula no quilombo, eu senti muita falta, entendeu? Muita falta do trabalho escolar
nos quilombos, entendeu? Eu senti muita falta mesmo. Nem alguns tem algumas professoras que estão ainda meio trabalhando firme e forte, entendeu? Mas em outros quilombos eu senti falta, entendeu? Do trabalho, de cultural, da própria cultura do próprio quilombo, entendeu? Para não deixar a cultura, a tradição cultural morrer, entendeu? E como vocês sabem, que o Morro do Chapéu é o berço da cultura, tem várias culturas aqui no Morro do Chapéu, e a escola seria uma boa parceria para poder fortalecer, entendeu? Essa cultura aí nos quilombos, para não deixar morrer, entendeu? Então a escola seria uma boa parceria aí, entendeu? Para poder fortalecer essa cultura nos quilombos. Interessante, não sei aí se pode ou não, entendeu? Fazer essa pergunta aí para ver se ela tem uma resposta, se vai focar Tem. na valorização da cultura, nos quilombos, entendeu? Tradicional, tradição, para não deixar morrer, para não deixar acabar. Para você se situar, Cota, Gonçalo, deixa eu abraçar aqui, Ciara Mendes, Edileuza, Nanda Lopes Machado, Jefferson Alves, turma do Instagram também chegando. Eliana Santos, boa noite, Quilombo de Queimada Nova aqui, parabéns, Léo, pela live, feliz por estarem tratando sobre a educação quilombola. Precisamos muito debater sobre isso aí. O João Honorato diz que o movimento MLT faz parte dos quilombolas. Então o Gonçalo, ele é filho de Antônio da Cesta do Povo, como a gente conheceu aqui, não sei se você se lembra. Antônio está em Salvador hoje, né, morando lá. E hoje Gonçalo é professor de capoeira e de dança, tanto na Faciba quanto, como ele disse aí, nas escolas quilombolas, mas está afastado, obviamente, a pandemia é o ponto de partida de todo mundo estar afastado de tudo, mas acho que a pergunta você compreendeu o que ele quer. Compreendi totalmente e fico feliz, porque a escola, eu coloquei na poesia sobre isso, a escola, ela é, a educação é ela que faz a revolução. Então, assim, quando eu fui participar do GT, qual foi a dificuldade? A escola, ela precisa dialogar com a comunidade. Essas pessoas da comunidade, mestres de capoeira, aqui os cantadores de reis, o aboiador, que eu vi um menino, né, lá na Queimada tem um menino que canta o aboio, a tradição dos vaqueiros. Então, essas pessoas, os mais antigos, né, os idosos, são os griots. São pessoas de notório saber, são bibliotecas vivas, tá? São bibliotecas vivas. Tinha tradição oral, tá? Então, eu sou historiadora, então a gente trabalha também a história oral. Então, eles são história oral. Então, a escola precisa dialogar com a comunidade. A escola precisa fazer o PPP, Planejamento Político Pedagógico. No PPP, a escola precisa dizer como é que vai trabalhar a educação quilombola. E a gente só vai conseguir preservar essa cultura que o professor Gonçalves percebe que está desaparecendo. Eu também venho meu chapéu e percebo que muitas tradições, principalmente do Terno de Reis, me lembro da professora Judite Arlego, alguns ternos de reis que ela ensinava para a gente, eu percebo que vai deixando, né, as futuras gerações vão deixando de cultivar isso. Então, a escola, para manter isso, a escola precisa dialogar. A escola é pública. Então, a própria comunidade precisa se apropriar da escola. Precisa chegar na escola e dizer, olha, os meus filhos estudam aqui, a gente tem essa tradição, eu preciso trabalhar, eu quero sentar com vocês da escola para discutir o PPP, fazer uma reunião, eu quero mostrar. Então, há muito tempo, Léo, alguns anos eu também sempre militei pela cultura, fui delegada territorial de cultura. Quando teve a Conferência Estadual de Cultura em Vitória da Conquista, eu fui como delegada de cultura, e se criou um projeto a nível de Estado um edital para se contratar, digamos assim, os mestres de notório saber. Então, o próprio município de Morro do Chapéu, ele pode criar os vereadores, algum vereador que seja comprometido com a cultura, pode criar um edital, pode destinar dentro da LOA, né? Ou da LDO, das leis de diretrizes orçamentárias, um projeto para criar, para se contratar, para se fazer um edital, para que esses mestres possam estar na escola, né? Quem vai dar aula na escola de capoeira tem que ser o capoeirista. A capoeira é tombada como patrimônio e faz parte também da educação física da escola. Então, assim, tudo depende da vontade política, da pressão da comunidade e da vontade política.
Né? Lembra que a Sirlene falou, quando eu tentei falar de educação quilombola, eu ouvi isso, eu fiquei emocionada. Eu escrevi aquela poesia quando eu vi o vídeo e vi a Sirlene falar, citar sobre a Angela Davis. Eu falei, cara, eu tô apaixonada por essa mulher. A mulher tá lá na comunidade Queimada Nova e tá ali no Angela Davis. Então, assim, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade, toda a estrutura se movimenta, e eu estou apaixonada. A gente está com um projeto de oficina de literatura com as mulheres lá de Salvador, e eu mandei o vídeo, eu digo, olha, veja aqui essa experiência do Morro do Chapéu, vamos trocar experiência. Então, assim, é preciso que a comunidade tenha interesse, que a comunidade cobre, e é preciso também que os vereadores façam. Então, assim, o que é que eu falo a dificuldade da Sirlene? Eu estou aqui, vou ficar um bom período em Morro do Chapéu, agora vou começar minhas férias em março, estou à disposição, quem quiser falar comigo, marcar, para falar sobre isso, para orientar sobre as leis, e assim, se o município não cumpre, é uma resolução e tem a lei 10.639, que é de 2003. Se o município não cumpre, vamos provocar o Ministério Público. Então, assim, a gente não tem nada de graça. O quilombo é Dandara, a mulher zumbi. Zumbi é o ícone da luta. A gente não tem nada de graça, então tem que fazer pressão. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos. E eu ia entrar nesse ponto, mas as meninas provocaram aqui. Deixa eu abraçar a Joana Santos aqui no Instagram. Deixa eu ver quem foi. Dedé, minha irmã Neide Gonçalves chegou aqui no Facebook. Dedé Brito também no Facebook. Bem-vinda. Quer ver, cadê? Aqui. A Eliana Santos diz: as escolas quilombolas precisam ter formações sobre. Lucivânia Miranda, parabéns pela live. As comunidades quilombolas precisam disso. Parabéns, Pro, munida de informações e conhecimento. E a Sirlene traz aquilo que eu ia trazer superficialmente, mas ela diz: temos um vereador quilombola, Lula do Velame, super da causa. Eita, vou te procurar. Tô colada. Bom, deixa eu abraçar aqui a também professora, diretora Antônia de Cássia Rocha. Eliana Nery está aqui assistindo a gente através do Facebook. Grande abraço, boa noite, bem-vinda. Muito obrigado pela atenção. A Sirlene disparou um estopim, né? Mas a gente vai trazer outra situação antes de tratar dessa questão que a Sirlene traz, que é o vereador quilombola, o Lula do Velame, que foi o 13º eleito na Câmara de Morro do Chapéu nas eleições passadas. Já estou com você de volta na tela, pode abrir seu microfone, Cota. Antes de falar desse assunto, como é que você falou da questão da vontade política? Nós temos, quer queira, quer não, um corpo docente na Bahia, a nível de estado, coloquemos assim, e por consequência a nível de município, que não é tão jovem. Eu tomo, por exemplo, a minha mãe. Já está passando a hora de se aposentar. Beijo. Passando a hora de se aposentar. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar com essas professoras, esses professores, que nem todos estão inseridos no contexto tecnológico que o mundo hoje exige? Manhã, por exemplo, já dei 5 celulares e não deu jeito. Não usa. Manhã não mexe com o caixa eletrônico, sabe? Malmente com o telefone fixo. E é uma realidade de outros professores também. Quiçá um computador, um tablet, um notebook, enfim. O processo não está meio estranho, não? Você não deveria estar preparando o professor para esse momento de necessidade tecnológica, primeiro, para ele poder chegar a estar mais próximo da comunidade, porque o aluno, ele está inteirado. Ele tem um smartphone, ele cobra do pai o smartphone, ele trabalha, quando possível, para ter um smartphone, por mais simples que ainda o seja. Mas ele quer ter acesso às redes, ele quer ter acesso aos vídeos do YouTube. E o professor nem todo está. E quando está, ainda tem que usar do seu salário para poder colocar a internet, para poder adquirir o computador, enfim. Essa realidade é terrível, né? Essa realidade é geral, eu participo dela. Infelizmente, volto a dizer, falta de vontade política, tá? Então, assim, eu termino a poesia dizendo que educação não tem segredo, basta investimento e amor.
investimento e amor. Então, o que acontece, Léo? A escola pública no Brasil só prestava quando os pobres não estudavam, quando só estudavam os ricos. Quando os pobres começaram a frequentar a escola, aprender a ler e escrever, surgiu a escola particular. Salvo engano, só existe uma cidade aqui na Bahia, poucas, mas existe uma, que é uma história interessante, onde não existe escola particular, só existe escola pública. E eu acho isso incrível, porque eu sou apaixonadíssima, já trabalhei em escola particular há vários anos, eu sou apaixonada pela educação pública. A educação pública tem que ser de qualidade. São os nossos impostos. Pergunta a cada professor daqui quanto é que eles pagam, quanto é que fica de imposto retido na fonte deles. Né? O nosso imposto vem retido na fonte. Quanto é que a gente paga? Então, assim, são os nossos impostos. Então, o que os vereadores, a prefeita ou o prefeito devem fazer, no mínimo, é investir em educação. Só que, como eu disse, educação é revolução, a educação liberta. Você vai lá em Cuba, no aeroporto, só a educação liberta. Então, nenhum governante quer o povo liberto, quer as pessoas pensando, quer as pessoas fazendo empreendimento. Porque no dia que todo mundo, eu sempre disse isso, puder comer, dormir, pagar um médico, ninguém vai na urna votar. Tá? Ninguém vai na urna votar. Então, assim, a pandemia pegou todo mundo desprevenido, pegou, mas os governos não querem investir. Porque quando eles querem, eles chamam reda. Quando eles querem contratar uma empreiteira, eles fazem sem licitação. A gente está vendo a situação de Morro do Chapéu aqui. Quando eles querem, vai rios de dinheiro da educação para a mão de umas 20 pessoas. É verdade. Compreende? Então, eles fazem o que eles querem. Quando eles querem, eles fazem tudo. Está no Tribunal de Contas para mostrar quantas contas aprovadas com ressalva ou não aprovadas. Quantos prefeitos multados. Recentemente, quem foi multado foi o prefeito de Mairi. Né? A última notícia que eu tive. Então, assim, não querem fazer. Então, eu não acredito em governo, não acredito em Câmara de Vereadores, que não investe em educação, saúde. Sabe por quê, Léo? A educação é tudo. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa educação, eu vou cuidar bem do meu corpo, eu vou me alimentar bem, eu vou escolher o que é melhor. Eu sempre falo para os meus alunos que a educação foi minha carta de alforria. Eu disse, olha, eu saí de um povoado pequeno, fiquei órfã de mãe aos 11 anos, estudei. De onde eu vim, as pessoas trabalham na roça e no sisal. E eu descobri que eu não queria aquilo. E eu comecei a sonhar com a universidade. Uma lá da Mônica, no povoado. Eu disse, eu vou para a universidade. Depois eu disse, eu vou fazer minha especialização. Depois eu disse, eu vou fazer meu mestrado. E eu disse, ainda vou fazer meu doutorado, ainda vou. Então, assim, quem me deu o regra e compasso foi a educação. Foi a educação. Então, assim, um povo instruído é um povo... Eu vejo lá, hoje eu trabalho com socioeducação. Os meninos que cumprem medida socioprotetiva, né? Eu trabalho, no caso, em Irmanduça, em Camaçari, desde 2015. Então, quando eles chegam lá, eles falam assim, meu Deus, quer dizer que eu precisei cometer alguns delitos para vir para aqui? Lá eles têm assistente social, lá eles têm psicóloga, lá eles têm um posto médico, eles têm acesso a dentista, eles têm arte e educação, lá eles têm banda. Tudo que eles têm lá dentro é o que a escola pública não tem aqui fora. Lá eles fazem curso técnico. Lá a gente teve um menino lá privado de liberdade que ficou em segundo lugar num concurso de poesia da Fundação Pedro Calmon e concorreu com vários estudantes de escola pública e escola privada. Então, eu acredito na educação. A educação transforma. Muitos dos meninos estão aí, dos jovens de Morro do Chapéu, estão aí na criminalidade porque não têm oportunidade, porque não têm uma educação. Se eu vou estudar, eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Porque não tem uma escola. Aí eu falei sobre Madre de Deus, você falou assim, mas lá tem royalties. Madre de Deus passou 1 ano e meio, não sei agora que eu não peguei a estatística, sem ter um homicídio na cidade. O que é que fizeram lá? Educação em tempo integral, todos os jogos, o dia todo na escola, ocupado, produzindo. Porque se o pai vai trabalhar, o menino vai um turno para a escola, no outro turno, quem é que fica? Mas quando eu falei dos royalties de Madre de Deus, eu vou sempre pausar minhas falas para abraçar o pessoal que assiste. João do Barro, Neuza Pinho, André Passos aqui no Facebook. O João do Barro diz, inclusive, parabéns, ótima abordagem. Dona Neide Gonçalves diz assim, essa associação de Queimadanol foi criada à época da associação do Gaspar, da qual fui presidente. Quem mais aqui?
Sirlene... o vereador, calma, vou chegar lá. Marciana, eu há muito mudei meu vocabulário depois que eu vi isso aí, viu, Léo? E o Leoni, conhecimento é um patrimônio imortal. Jéssica Vilas Boas também chegando aqui. Suzana Boinha, turma do Instagram. Enfim, Facebook, YouTube, Instagram, todo mundo se movimentando por aqui. Então, quando eu falo dos royalties de Bado de Deus, é porque Morro de Chapéu tem royalties das eólicas. Sim, e que não se usa para nada. Eu fui visitar as torres e falei, vem cá, gera quanto de energia? Me falaram. Eu digo... E aí a população do Morro de Chapéu tem algum desconto na conta? Não. Não. E o que é que foi feito com isso na cidade? Nada. Então, isso é interessante. Vai gerar emprego, daqui a 6 meses vai acabar uma frente de trabalho. Valorizou daqui a 6 meses. Vai terminar a frente de trabalho. Porque eu chego na cidade, eu pergunto, converso sobre tudo. Quero saber tudo que está acontecendo. Daqui a 6 meses, em média, termina a frente de trabalho. Muita gente vai ficar sem trabalho, os aluguéis vão baixar, já me contaram. No aluguel aqui, você alugar uma casa aqui, você está financiando pela Caixa Econômica para comprar. É mais fácil. Sim, Então as terras dizem que é legal, tem aquela polêmica que teve uma live aí com as terras da Babilônia, e é uma polêmica, então, é muita polêmica. Então, assim, mas o que é que a gente precisa entender? Independente, Léo, esqueça os royalties, esqueça a eólica, independente disso, nós temos o dinheiro do Fundeb, tá? Então, no Fundeb fala assim, o piso. Piso, a educação discute piso. Os outros servidores públicos, como o Supremo, discutem o teto. Então, por que a gente fica no piso? Então, assim, não quer dizer que você não pode pagar mais. Você não pode pagar a base do piso, porque a base do piso é o buraco. Está todo no buraco, não faz nada do buraco, vai estar preso. Então, não pode pagar abaixo, mas pode pagar sim. O que é que o Maranhão faz? O que é que Mário de Deus faz? Então, assim, tem municípios de cidades mais pobres que pagam 14º salário. Já teve tempo lá em Camaçari da gente receber notebook, não sei o que lá, 14º. Por quê? Essa sobra, esses 40% que eles não querem botar, que tem que ser usado na educação, eles não usam. Eles não fazem formação. Como você falou, formação tecnológica. Então, a gente está num período de pandemia. Então, assim, qualquer prefeito, se ele quisesse, ele justificava, olha, a educação está remota, educação, a gente colocou assim, ensino híbrido, não, a gente colocou assim, ensino emergencial remoto. É emergente porque a gente não tem estrutura nenhuma. Esse curso que eu estou dando para os meninos de poesia, que é pela a Lei Cultural do Estado da Bahia, as meninas que participam ganham, porque elas usam a internet. Eu, como professora, não uso para ganhar na internet. Tá? O governo federal disponibilizou vários Chromebooks. Lá em Camaçari chegou 2 por escolas. E tem município que acho que eles nem sabem, não sei se chegou. Eu queria saber assim, que é isso. Chromebook é uma espécie de um notebook pequeno. É um projeto do governo federal. Lá, cada escola recebeu 2. Já teve época com a sobra do Fundeb, todo mundo lá em Camaçari, agora não, mas na gestão, por exemplo, do prefeito Caetano, todo mundo ganhou notebook, o dinheiro que sobrava. Então, o sindicato ficava de olho, começava a fazer pressão, aí tinha que comprar alguma coisa. Então, assim, mas já teve tempo também que, para não dar ou não investir nos professores, eles compraram um monte daquele microfone com a caixa de som para a gente dar aula com microfone, que ninguém usou, desperdício do dinheiro público. Então, assim... Vou dizer uma coisa, o dinheiro tem, o dinheiro sobra, é mal gerido. A prova disso aqui em Morro de Chapéu é essa polêmica dos professores. Professor não tem culpa disso não. Quem é que faz a folha? Quem é o financeiro? Sou eu que vou lá e pego o meu salário? Não. Então é má gestão do recurso público. Aqui eu tenho uma relação de pessoas que receberam aqui 22 mil, 12 mil, 13 mil, 15 mil, 20 mil. E assim, pessoas ligadas à gestão que saiu. Quer dizer, aí o professor que está voltando para o trabalho, mesmo que remotamente ou ainda de forma bastante restrita, e aí eu não vou focar só no professor, não. Vou focar na equipe da escola. É quem paga o pato, é? Quer dizer, os de lá de trás carregam o dinheiro que sobrou. Morro de Chapéu deve ter 300 professores. 20 recebe e 280 fica chupando o dedo. Aí agora vamos descontar nos 280, né? Lá em Camaçari nós temos mais de 2 mil. Eu também faço parte da diretoria, só que estou na suplência do CISPEC. E assim, é essa luta. Então, assim, o prefeito ou a prefeita, ele pode investir mais.
ele pode investir mais, inclusive agora, por conta da pandemia, para formar esses professores, ele poderia, na lei de emergencial, porque isso é uma emergência, como é que eu vou dar aula com computador se eu não tenho? Como é que os meninos não têm internet? Então, assim, lá teve o curso de formação, eu me inscrevi, eu não recebi formação ainda, estou esperando, estou na fila. É porque o município não tem dinheiro? Não. É porque, infelizmente, educação não é prioridade. Sabe por quê, Léo? Porque os filhos dos vereadores e da prefeita ou do prefeito estão estudando nas escolas particulares. Se os filhos deles estudavam na escola pública estava uma maravilha. Só por isso. Verdade verdadeira. Abraçar minha amiga Albertina, chegou por aqui também, daí de Salvador, tá assistindo a gente. Bom, a Silene deu a deixa. Eu ia trazer esse assunto à tona, mas não dá para a gente tratar de educação quilombola e da situação dos povos tradicionais sem lembrar de que uma representatividade possa ter ofendido, né? Ter chegado a uma representatividade maior. E aí a gente teve a eleição do Lula do Velame, né? Que é quilombola, daqueles que defendem realmente a causa e que batalham por isso aí. Como é que você traria, que sugestões ou que visão você traria para alguém que tem ali agora a condição de estar, pelo menos, apresentando propostas que possam atender às demandas dessas comunidades? Olha, tá falando do vereador, não é isso? Sim. Então, assim, o que acontece? Aquele velho ditado, uma andorinha só não vai fazer verão. Mas, primeira coisa, se esse vereador precisa contagiar os outros. Se ele não contagia, ele precisa trazer a comunidade junto com ele. Então, a comunidade precisa abraçar. Essas comunidades quilombolas, essas 13 reconhecidas pela Fundação Palmares e todas as outras que não são reconhecidas, mas que sabem que são quilombolas, precisam estar junto dele. Precisa estar fazendo esse processo, indo para a Câmara, precisa estar cobrando, precisa estar fazendo manifestações. Então, a gente precisa pedir, como eu falei, governo é como feijão, só cozinha na pressão. Então, assim, vai se fazer... O que ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa pegar a lei. Ele precisa pegar a lei. A resolução número 8 de 2012 está dizendo que precisa implantar, que é obrigação... Aqui, ó, a resolução número 8 de 20 de novembro de 2012 define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. Artigo 2º. Cabe à União, Estados e municípios e aos sistemas de ensino garantir apoio técnico, pedagógico aos estudantes, professores e gestores em atuação nas escolas quilombolas. Inciso 2. Recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários que atendam a essas especificidades da comunidade quilombola. Então, o que o vereador vai fazer? Primeiro, ele vai tomar posse da lei. Apresenta o projeto, se for negado, ele vai para o Ministério Público, ele vai provocar o Ministério Público, vai dizer, olha, a gente quer que haja cumprimento, o Ministério Público ele é o fiscalizador, então queremos que seja cumprido a lei, queremos que o município abra as contas da educação do Fundeb, queremos que isso seja claro, então essa provocação, Ministério Público e Tribunal de Contas do município, Então é preciso a gente tomar posse disso. A Ana Laura Valois chegou aqui agora, o Leoni foi lá pesquisar o que era o tal do Chromebook. Ele disse que que eles executam o Chrome OS, um sistema operacional que tem armazenamento em nuvem, traz integrado o melhor do Google e tem diversos níveis de segurança. Deu risada aqui. Alberto Lima. Mari, qual o seu Facebook e por que Morrense? Porque ela é de Morro de Chapéu, filho. Porque eu botei ali Marilene Maricota, professora poetisa Morrense. Só isso. Que é filha de Morro de Chapéu. Qual é o seu Facebook? Já estão querendo fuçar suas redes sociais. Então, o meu Face, eu pedi para desativar alguns dias. Eu tenho alguns blogs que estão desativados, com essa pandemia eu estou repensando as redes sociais. Mas é Maricota, Mari normal, M-A-I e Cota com K. Mais separado, como está aí na live do Léo. Então, Léo, e uma coisa interessante sobre as escolas quilombolas, assim, as escolas, o artigo 1 da resolução número 8 diz: destina-se ao atendimento das populações quilombolas, rurais e urbanas.
A lei já fala de população quilombola, rurais e urbana. Deve ser ofertada por estabelecimento de ensino localizado em comunidades quilombolas, bem como por todas as escolas ou estabelecimentos de ensino que recebem parte significativa dos estudantes oriundos do território quilombola. Então, aí eu perguntei a uma menina lá de Oricuri, vem cá, você estudou lá, o segundo grau você fez onde? Morro Chapéu. Então aqui também as escolas têm que ter. As escolas do Estado também têm que oferecer. As escolas que recebem os meninos de Barra dos Negros, de Boa Vista, Gruta dos Brezões, Oricuri, Povoado de Canabrava, Queimada Nova, Vale de Canabrava, Velame, Peradinha e outras comunidades que já estão oficializadas, reconhecidas como comunidades quilombolas, essas comunidades que recebem esses alunos oriundos de lá precisam também, é obrigatório, segundo a lei, oferecer o ensino escola quilombola, inclusive as escolas do Estado aqui, né, o Teotônio e outras. Então, assim, o que é que vai fazer? Vai pegar as comunidades que são reconhecidas, aí vai para o vereador e para a Sirlene e para outras pessoas, pega o título dessa comunidade pela Fundação Palmares reconhecida, vai pegar a lei, a resolução e vai fazer um projeto e dizer aqui, ó, vereadores, ó, prefeita, nós somos comunidades reconhecidas oficialmente, tem a lei e a gente quer que o município precisa cumprir essa lei. E se o município te negar, Ministério Público tem essa questão e vai recorrendo. Tem até Brasília, até o Supremo, né? Uhum. Vamos pegar. Se a lei precisa fazer... Vamos para a briga, tem que brigar mesmo. Eles não dão nada a gente. Toda a luta foi feito, o MNU, a própria lei, todas as leis, né? Aí eu vou citar, lembro de Ailton Krenak, não sei se você vai falar, mas eu amo. Ele tem um livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ailton Krenak é um indígena. É aquele que se pintou todo de genipapo lá na Constituição de 88, no Congresso, para conseguir o direito de ter um capítulo sobre os índios. Uhum. O Brasil quase não conhece, mas ele tem vários livros exterior, dá palestra no mundo inteiro, na universidade. Então, assim, é preciso fazer luta. Uhum. Posse da lei, a gente quer, vamos ver, vamos forçar e vai para Brasília. Vai para denunciar na OEA, na Comissão de Direitos Humanos, vai para a ONU, faz igual Maria da Penha. Maria da Penha só foi feita justiça quando ela foi para o exterior, denunciar o Brasil. Olha, eu moro num país que não faz lei, a lei está lá e não cumpre. Foi daí que ela conseguiu e virou lei. Uhum. Então, assim, a nossa luta, vamos ganhar o mundo. O João Norato diz aqui que é foco na causa sem simpatia. Parabéns. A professora Aida Silva também chegou por aqui. Paloma Bispo do Instagram, turma boa, nos assistindo. Cotinha, eu acho que hoje a gente atingiu a ideia inicial de trazê-la para a live e eu costumo dizer que eu não convido mais, eu intimo para participar. Certamente Sirlene vai procurar você e eu sempre deixo a pauta a critério dela. Ela geralmente pauta a live. Eu passo a ser apenas um coadjuvante, um questionador, alguém que está aqui para também colocar as perguntas das pessoas que nos assistem. Leonir diz assim, cota é mulher empoderada. É isso mesmo, temos que saber onde buscar nossos direitos. Então, é mais ou menos por aí. Eu preciso agradecer a você pela oportunidade de hoje. Preciso deixar aí a possibilidade de voltarmos, quem sabe na próxima segunda ou terça, com a sua presença aqui na live e quem sabe mais pessoas que enriqueçam o nosso debate. Acho que é interessante que a gente possa fortalecer esta fala, né? E eu não posso deixar de pedir para você encerrar com uma poesia. Aí vai ser um vacilo grande da minha parte. Então, agradecer mais uma vez e pedir para que você deixe uma poesia das suas aí para a gente poder encerrar por hoje. Nós temos 1 hora já no ar. Então, desde já, agradeço, Léo, pelo convite, agradeço a Dailson pela sugestão, agradeço aos ouvintes, agradeço a Fabiana, é uma mestre em história de Alagoinhas, uma pessoa que eu tive o prazer de conviver, na época que eu era presidente do DA de História, da UNEB Jacobina. Gratidão ao João, manda um salve aí, né, pai dos meus filhos, pai de Raul e de Frida, gratidão, João do Barro, de Maragogi de Pinho, a terra da cerâmica. E assim, me coloco à disposição, estou em Morro do Chapéu, quem quiser saber de leis, tenho várias poesias, tem outras pessoas que conhecem mais essa luta de educação em Salvador, que eu posso estar passando o nome, outras pessoas que podem vir somar, que podem estar auxiliando.
né? Estou aqui à disposição, que precisar para orientar o pouco conhecimento que eu tenho, eu quero ofertar. E Morro de Chapéu, né? É minha raiz, é meu espelho, como eu coloquei na poesia, quero estar aqui. Então, para não roubar muito tempo de vocês, vou terminar com África, que é uma poesia que eu fiz quando ainda estudava História, para a disciplina História da África, e é uma poesia que eu tenho um amor muito grande. E não preconceito, não intolerância religiosa, né? Todos têm direito, merecem ser respeitados e amados dentro dos seus direitos. E nós precisamos, e eu desejo força a todas as comunidades quilombolas, ao vereador, para que tenha força e continue na luta pelos direitos, porque é com a luta que tem a vitória, que vem a conquista. A poesia é a África. A África grita, clama sem parar. O mar se agita. Viver ou escravizar. Berço de reinos mil. Zulu, Bemba, Quede, Banto. Luta, sonho, trabalho, costumes tantos. África, riqueza do Brasil. Pátria mãe de tantos escravizados. Benin, Moçambique, Angola, Congo, Nagô. África de tantos povos. Por mais de 500 anos, a escravidão te explorou. Teu povo canta liberdade por respeito e expressão. Conta a tua realidade, Oxóssi, Ogum e Iemanjá, todos santos iorubás. África, riqueza, religião. Terreiro de Casa Branca, centro da tua fé. Primeiro na Bahia, afro e afoxé. Mães negras, mães menininhas, deusas do cantuar, escravos rurais e urbanos, oprimidos a mazelar, lutas e revoltas, sonhos de realidades que se eternizou. Quilombo Dandara, da comunidade Queimada Nova. quilombola, Queimada Nova, Zumbi e Palmares. África, tu és o Brasil, nós temos um coração só. Uhul! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olha, Inclusive, Léo, eu escrevo poesias para trabalhar, se precisarem. Eu tenho muitas poesias para trabalhar a questão racial, poesias da África. Só me pedir que eu mando tudo de graça, tá? Sem direito autorais. Ó, o Dailson chegou aqui, boa noite, Léo, show de bola. Leoni, valeu, Dal, a indicação. Fabiana Machado, eita maravilha, maravilhosa, gratidão. Sirlene, uhul, parabéns, obrigado, Léo, por esse momento, maravilhosa. João Honorato, Procota, mulher arretada, sempre passa na prova. Quilombos agradece, seu discurso resplandece. E Eliana Santos, nossa, arrepiou. E a Fabiana Machado diz, amo essa poesia. Aproveitar que você nos deu audiência e convidar a todos para amanhã. A nossa live traz mais um morrense. Ele é conhecido como Nem, aqui no Morro, Vila Dernã. Ele é irmão de seu Tunga, saudoso Tunga, dos Belo, né, como é conhecido aqui no Morro. Serviu ao exército. E quando serviu ao exército, esteve no Egito. E a gente quer saber essa história, como é que foi isso aí. Tá lá em Minas Gerais, em Ouro Branco. E amanhã é o nosso convidado aqui da live do Léo. Cotinha, obrigado pela participação e vamos nos organizar para a próxima semana a gente trazer outra pauta aí, trazer essa turma aí da casa lá de socialização, trazer meio ambiente, que você também falou que tem aí o seu conhecimento. Enfim, vamos enriquecer o debate. Nossa proposta aqui é livros à mão cheia e manda o povo pensar. Abraço, filha. Fica com Deus. Show de bola, hein, gente? Show de bola. Vamos lá?